Bom dia. O Senhor, por meio do profeta Isaías, disse o seguinte, lá no capítulo 34, versículo 16, a primeira parte. Ele diz assim: procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. A humanidade sempre tem uma série de questionamentos e principalmente em momentos que se passa por crises, nós temos uma curiosidade muito grande para saber o que vai acontecer. E aí então o Senhor na sua palavra nos dá algumas dicas muito importantes. O capítulo aqui 34 de Isaías é um momento em que o Senhor está falando às nações, dizendo que ele traria punição a algumas nações. E aí, logicamente, haveria uma curiosidade sobre como seria esse julgamento, o que de fato aconteceria. E aí, então, o profeta dá essa palavra do Senhor às pessoas. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Qual o recado de Deus para nós em todos os momentos que nós vivemos, principalmente aqueles em que nós temos inúmeros questionamentos? Procure no livro do Senhor. Leia a palavra de Deus. E isso é uma coisa que de maneira constante temos falado a cada um dos irmãos, incentivando todos a terem diariamente o seu tempo de qualidade de leitura da palavra de Deus, da Bíblia, um tempo em que você vai reservar para estar lendo a palavra de Deus de maneira sistemática, buscando conhecê-la, buscando entendê-la. E é claro, cada um de nós vai organizar o seu dia para termos esse tempo individualmente, e também temos incentivado que isso aconteça em família. Meus irmãos, minhas irmãs, é só dessa maneira que nós conseguiremos lidar com as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, lidar com as incertezas que no mundo todos nós temos passado e haveremos ainda de passar. É pela Bíblia que nós conseguiremos entender quais os propósitos de Deus para toda a humanidade e, acima de tudo, para as nossas vidas. É pela Bíblia que entenderemos aquilo que Deus espera que nós façamos nesse tempo, como que Ele espera que nós vivamos, como nós cristãos ou mesmo não cristãos, aquilo que Ele deseja para nós. Por isso é muito importante que você não despreze o conselho de investir tempo na leitura da palavra de Deus. Não seja preguiçoso, não dê desculpas, reserve tempo de qualidade. Se você não é acostumado com a leitura das Escrituras, de repente comece pelo Novo Testamento. Comece a ler as histórias de Jesus ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Incentivamos também que você comece um livro e vá até o final desse livro para entender aquela história da maneira como ela está sendo contada. Depois de terminar o Novo Testamento, indo até Apocalipse, você pode de repente ir para o Antigo Testamento, belíssimas histórias com princípios muito importantes para a nossa vida, e sempre lendo o Antigo Testamento e filtrando todas as informações dadas ali na pessoa do Senhor Jesus com os cumprimentos que há ali no Novo Testamento. Faça isso. Não deixe aquela ideia de que eu leio, mas não entendo, impeça você. Não deixe aquela ideia de eu não tenho tempo que venha a te impedir de ler a Bíblia, mas coloque como um grande objetivo, como algo que você realmente deve fazer todos os dias. Leia a tua Bíblia, para que você, nos tempos de crise, possa estar firmado no Senhor, possa aguentar firme toda a pressão do dia a dia. E o que Isaías falou é muito importante. Procure no livro do Senhor e aí você então vai poder saber o que ele vai fazer. Deus está no controle e eu só sei disso porque a Bíblia diz. E eu tenho procurado ler a palavra de Deus e você também sabe disso, se você tem procurado ler a palavra de Deus. O que vai acontecer no final? Grandes promessas de Deus estão escritas na palavra de Deus e isso acalma o nosso coração e isso nos incentiva. Eu creio que você deve ter uma Bíblia aí na sua casa, seja no formato impresso ou no formato digital. Você hoje tem condições de baixar gratuitamente Bíblias aí no seu celular. Faça isso para que você possa ler a palavra de Deus. Homens, leia individualmente a Bíblia, chame a família para juntos lerem a palavra de Deus e desta maneira crescerem cada vez mais no conhecimento
daquele que é o nosso Salvador, daquele que é tudo para as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa, de fato, ler a palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.